Oi. Olá! Espera aí. Está travando. Destravou? Destravou. Tudo bem? Bora lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela. Oi. Estamos aqui. Legal. Então, eu vou dar continuidade a Coríntios. Então, a gente fez 2 Coríntios, capítulo 8. E agora eu vou fazer 2 Coríntios. Vamos lá. 2 Coríntios, Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 9. Tá aqui, gerar estudo. Foi. Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui. Deixa eu colocar. Boa. Legal. Aqui. Legal. Então, estamos vendo aqui, deixa eu fechar tudo aqui para não nos atrapalhar. Estamos vendo aqui 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos lá. Introdução rápida, né? Até o 8, a gente vê Paulo falando muito sobre o que aconteceu em Coríntios 1, né? O que aconteceu quando ele sai de Éfeso para Macedônia, em vez de ir para Corinto. E no 8, vamos voltar rapidamente aqui, ó. No 8 nós já começamos. Opa, capítulo 8, gerar estudo, está aqui. A graça de Deus nas igrejas da Macedônia, o exemplo da generosidade e amor, a comissão de Tito e outros irmãos. Aqui ele já começa a falar do que ele estava fazendo lá, né? A gente, até o capítulo 7, ele traz a dificuldade da viagem, ele começa falando sobre a decisão dele de ter ido para Macedônia em vez de ir para Corinto, quando ele sai de Éfeso, e do 8 para frente, a gente pela primeira vez aqui vê ele falando sobre o que ele vinha fazendo lá na Macedônia, né? E o que aquele movimento já vinha modificando aquelas pessoas. Tanto que ele nos traz, apesar de serem pessoas muito simples e pobres, está passando por infinitas dificuldades, o exemplo da generosidade e do amor daquelas pessoas, a partir do momento que eles começam a buscar cada vez mais o Senhor e entender o que Paulo foi passar de mensagem quando ele vai para a Macedônia, né? Como a gente leu aqui, Paulo sentiu, o Espírito tocou ele, que ele deveria mudar a rota e ir para a Macedônia, que era uma região que precisava dele. Então vamos para o 9 agora, e provavelmente ele está dando continuidade e explicando a ida dele para a Macedônia e tudo o que estava acontecendo por lá. Bora lá. Introdução e preparação para a doação, 2 Coríntios, capítulo 9. Quanto à arrecadação destinada aos santos, não é necessário que eu vos escreva, pois isso já é desnecessário para vós, porque reconheço a disposição do coração de vocês, da qual me glorio diante dos macedônios, pois a Acaia está preparada desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado a muitos. O que é a Acaia? A Acaia é a região, como nós temos aqui, a região da Grande Florianópolis, que engloba Palhoça, Florianópolis, Biguaçu, São José. A Acaia era a região, Acaia, Corinto, para vocês verem junto aqui, ó. Opa, deixa eu pegar aqui, aqui a imagem. Então, a Acaia era essa região de baixo aqui, ó. Pega Atenas, pega Corinto. Então, a região de Acaia. Então, é o que ele está falando lá. O que nós fizemos, deixa eu voltar aqui para o estudo. O que ele está falando? Quanto à arrecadação destinada aos santos, quanto ao valor que nós arrecadamos para os santos, para as pessoas que tomaram a decisão de seguir o Espírito Santo, para as pessoas que tomaram a decisão de acreditar que o Messias realmente veio e viviam aquilo de coração, de alma, de mente, não é necessário que eu vos escreva. Eu não preciso escrever para vocês novamente para falar sobre essa relação da arrecadação. Até porque reconheço a disposição do coração de vocês, da qual me glorio diante dos macedônios. Então, o que eu estou fazendo aqui na Macedônia, eu deixo claro que muitas coisas funcionaram lá em Corinto, pois a Caia está preparada desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado a muito. Então, a Caia é a região ali onde ficava Corinto, tá? Conforme a gente viu aqui. Enviei, portanto, estes irmãos para que
nossa glória e respeito de vocês não se desminta nesta questão, a fim de que, como já mencionei, vocês estejam preparados, para que, caso algum macedônio venha comigo e os encontrem despreparados, não fiquemos envergonhados nós, para não dizer vocês, em relação a esta confiança firme. Por isso, considerei necessário recomendar a esses irmãos que fossem antes de vocês e preparassem a doação já anunciada, para que estivesse pronta como uma expressão de generosidade e não como algo motivado pela avareza. Então, ele está dizendo aqui, vamos voltar para o título, a introdução e preparação para a doação. Então, ele está falando que ele vai voltar para Corinto, tanto que ele volta, tá? Ele está preparando, ele está dizendo, olha, eu explico, inclusive, para os macedônios aqui, que essa questão relacionada à arrecadação já é algo vencido e algo muito bem feito na região de Acaia e de Corinto. E, automaticamente, na volta dele, ele vai mandar algumas pessoas na frente e, tendo que, essa é uma questão que vai estar bem organizada antes mesmo da chegada dele. Princípios da generosidade das colheitas. E digo isto, aquele que semeou pouco, também ceifará pouco. E aquele que semeia com abundância, também ceifará com abundância. Cada um contribua conforme o que tiver decidido em seu coração. Não com tristeza, nem por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, transborde em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E aquele que fornece sementes ao semeador também concederá pão para sustento e multiplicará a vossa semeadura, aumentando os frutos da vossa justiça. Então, princípios da generosidade e da colheita. O que ele está falando aqui não é sobre, de novo, né, ele começou falando aqui sobre introdução e preparação para a doação. Então, sobre a doação que era feita para sustentar as pessoas que não tinham condições e a própria igreja, né? Fazer com que a igreja fosse crescendo e a palavra de Deus fosse disseminada em cada vez mais lugares. E aqui ele está trazendo um princípio sobre essa doação. Então, o muito e o pouco, ele está muito relacionado a, não a riqueza em si, mas ao que você tem, né? Às vezes, como a gente vai ouvir no Novo Testamento, Cristo falando, da viúva, que ela deu o pouco que tinha. Então, tipo assim, para ela era muito aquele pouco. Então, o que ele está trazendo aqui, existe um princípio da generosidade das colheitas. Então, automaticamente, como é falado aqui, aquele que aquele que semeia com abundância, também ceifará com abundância. Cada um contribua conforme o que tiver decidido em seu coração, e não por tristeza e nem por necessidade. Como assim? Olha, eu vou dar o que eu tenho porque Deus tem que me voltar algo. Não, Deus não tem que te voltar nada. Então, o coração, a vontade de fazer, e como é importante estar na palavra, né? Porque se a gente não está na palavra, se a gente não está buscando, se a gente não está entendendo o que Deus quer para as nossas vidas, automaticamente eu não vou estar vivendo o que essas palavras dizem. A Bíblia é uma palavra viva. Então, se eu não a busco, automaticamente eu deixo de viver as palavras que Deus colocou dentro desse livro. Que automaticamente, a partir do momento que a gente lê com o coração limpo, putz, parece que ligou uma chave. Você percebe, bebê? Né? Só de começar aqui, opa, ligamos mais uma chavinha aqui. Essa chave já virou. E aí você fala, putz, por que eu não liguei ontem essa chave? Por que eu não liguei anteontem essa chave? Por que eu não liguei... É isso, a palavra é viva. Consequências da gênero... Oi? Fala sobre o pouco, sobre o muito, é muito sobre a intenção, né? A intenção, exatamente. Então a gente começa... Quantidade, a intenção. E de novo, todos os dias nós estamos tomando decisões, né? E tomar decisões que nos levem cada vez mais por uma vida próspera está muito ligado a esses princípios. Então, quanto mais a gente entender o que Deus quer para as nossas vidas através do Espírito Santo, mais essa prosperidade tende a vir. Então, de novo,
trazendo aqui princípios, né, e espiritualidade. Então, se eu estou me abastecendo da palavra, automaticamente, de alguma forma, sinal, direção, intuição, Deus ele vai nos mostrando o melhor caminho. Ele vai nos mostrando exatamente as tomadas de decisões diárias que a gente tem que tomar. Longe da palavra, opa, deixa eu só colocar continuar na chamada. Longe da palavra, quer dizer que você não vive? Você vive. A diferença é que essas decisões, essas tomadas de decisões, elas passam a não ter essa direção que vai nos ajudar a ir partir cada vez mais para uma vida próspera. Isso não quer dizer que não passaremos por problemas. A gente já falou muito isso aqui dentro de outros capítulos, tá? O foco desse capítulo aqui é sobre a doação, né? É sobre a generosidade, princípios na generosidade e esses princípios das colheitas também. E a gente vem agora para a consequência da generosidade e ação de graça. Para que em tudo vocês sejam enriquecidos, de modo a serem generosos em todas as situações, a qual faz com que, por nossa causa, as pessoas rendam graças a Deus, porque este ministério não apenas supre as necessidades dos santos, mas também resulta em muita graça a Deus. Assim, por causa da ministração, glorificam a Deus pela obediência que vocês demonstram em relação ao Evangelho de Cristo e pela generosidade com que contribuem para eles e para todos. E por meio das orações deles a favor de vocês, eles o amam de coração em razão da superabundante graça de Deus que há em suas vidas. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, ó, de novo, vamos trazer o contexto aqui. Para que em tudo vocês sejam enriquecidos de modos a serem generosos em toda situação, a qual faz com que, por nossa causa, as pessoas rendam graça. Então, o que ele está falando? Baseado nesses princípios, nesses propósitos e nessas tomadas de ação, superabunda a graça de Deus. O que ele está falando? Por conta do que vocês fizeram aí em Corinto, eu tenho bons exemplos para que as pessoas daqui consigam, através da direção do Espírito Santo, vivenciar esses princípios e essas graças. E por meio das orações deles a favor de vocês, eles o amam de coração em razão da superabundante graça de Deus que há em suas vidas. Graças a Deus pelo seu dom inefável. É o que Paulo traz para a gente aqui. Ponto de reflexão desse capítulo. Vamos lá. A generosidade como expressão de fé. A generosidade não é apenas um ato de caridade, mas uma expressão de fé e obediência ao Evangelho de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 9, Paulo destaca a importância de dar com alegria e não por necessidade. Isso conecta com as feridas emocionais do público que se encontra em momento de dor, como momento de dor, de problema, né? Que não conseguem encontrar paz, alegria e harmonia. Através da generosidade, os coríntios demonstram sua obediência ao Evangelho e a sua confiança em Deus. Para a gente refletir para a gente refletir em conjunto aqui em grupo, tá? Quantas vezes nos esquecemos de que a generosidade é um reflexo do amor e da providência de Deus em nossas vidas? Como podemos mudar nossa mentalidade para dar não apenas por obrigação, mas com alegria? Para aqueles que se encontram angustiados e ansiosos, a prática da generosidade pode ser um caminho de cura. Ao dar com alegria, podemos experimentar a paz e a alegria que vem de Deus. Isso pode começar com um pequeno gesto de generosidade, como compartilhar o que temos com os outros ou oferecer palavras de encorajamento. 2. O ciclo da generosidade e da graça. Em 2 Coríntios 9, Paulo também destaca o ciclo da generosidade e da graça. Aqueles que dão com abundância também ceifarão com abundância. Isso é um princípio bíblico que conecta com as feridas emocionais do público que se sentem incapazes e impotentes. Através da generosidade, podemos experimentar a graça de Deus em nossas vidas e ser enriquecidos para sermos generosos em todas as situações. Para a gente refletir em grupo. Como podemos superar a mentalidade de que a generosidade é um ato de perda ou de sacrifício pessoal? E começar a ver que é um investimento no reino de Deus.
que ele está falando aqui, né? Como superar essa mentalidade de que eu estou dando, automaticamente eu estou perdendo, ou eu estou fazendo um sacrifício. Olha, eu estou dando dízimo, eu estou dando oferta, eu estou fazendo algo para alguém, isso eu estou fazendo para um sacrifício, porque eu sou bom, então estou me sacrificando. Não. O que ele está falando aqui? A gente começar a ver isso como um investimento no reino de Deus. Então, automaticamente, todos nós estamos vivendo a vida. E existem sinais, existem clarezas, existem direções que mudam a nossa vida, né? Então, é por isso que eu uso muito a palavra prosperidade, né? Porque você pode ter uma pessoa próspera sem dinheiro, e uma pessoa avarenta, uma pessoa que, com uma vida ruim, com muito dinheiro. Então, prosperidade não necessariamente é riqueza financeira. Então, o que nós estamos falando aqui pode ser uma pessoa muito simples que automaticamente entende, tem essa mentalidade da generosidade com o reino de Deus, entende? E uma pessoa muito rica financeiramente, que simplesmente qualquer ação com o próximo, qualquer tomada de ação de generosidade, a pessoa sente que está perdendo. Ela sente que ela fez um sacrifício, tá, entende? Então é isso que ele está falando aqui, ó. Para aqueles que estão no momento de dor, procurando a Bíblia apenas em momentos difíceis, a prática da generosidade pode ser um caminho para entender melhor a Bíblia, como um guia para a vida. Ao dar com alegria e generosidade, podemos começar a ver a Bíblia como um livro que nos ensina a viver uma vida de amor e serviço aos outros. 3. A graça inefável de Deus. O capítulo termina com uma expressão de gratidão pela graça inefável de Deus. Isso conecta com as feridas emocionais do público que não consegue encontrar paz, alegria e harmonia. A graça de Deus é um dom que nos permite experimentar alegria e paz, mesmo em meio a dificuldades. Para a gente refletir em grupo aqui. Quantas vezes nos esquecemos de que a graça de Deus é um dom inefável que nos é dado gratuitamente? Como podemos cultivar uma mentalidade de gratidão e reconhecimento pela graça de Deus em nossas vidas? Aplicação para a vida. Para aqueles que se encontram em um momento de dor, achando que os problemas da vida são impossíveis de resolver, a prática da gratidão pode ser um caminho de cura. Ao refletir sobre a graça inefável de Deus, podemos começar a ver os problemas da vida, que os problemas da vida não são impossíveis de resolver, e que Deus nos dá a força e sabedoria necessária para superá-las. Amém. Então, de novo, nós vamos tomar decisões certas e erradas, vamos passar por problemas como todas as pessoas, mas Deus ele vai simplesmente nos direcionar, vai nos trazer paz. No fundo, somos uma espécie, somos a mesma espécie, são 8 bilhões de pessoas da mesma espécie. Então, independente se você está na Europa, na África, na América, na Oceania, na Ásia, independente do continente, do país, da cidade, do bairro, da rua que você está, as dores, as necessidades, as buscas, elas são muito parecidas. As pessoas, elas querem ter paz e elas querem se sentir próspera. Próspera é o que eu acabei de falar. Você, às vezes, pode ter lá um pintor e uma faxineira prósperos. E você pode ter 2 milionários avarentos. 2 milionários que automaticamente entendem a vida só como dinheiro, e a pessoa tem o coração endurecido, a pessoa não sente paz, a pessoa se sente ansiosa, aí você fala, mas meu Deus, como é que essa pessoa tem tantos problemas, que é o que o outro tem, sente inveja, tem dificuldade para dormir, tem vários problemas com todo esse dinheiro, porque automaticamente o coração dela não buscou a própria identidade, o coração dela está vinculado ao dinheiro. Então, não é uma pessoa próspera, é uma pessoa com dinheiro. Como a gente falou agora, você vai encontrar uma faxineira e um pintor, casados, morando numa comunidade, prósperos, felizes, entende? Então, é necessário a gente também entender, hoje as redes sociais, elas permitem que a gente, deixa eu tirar aqui para olhar para vocês, hoje as redes sociais, elas permitem que a gente veja a vida de todos, e as pessoas compartilham coisas,
Mas, de novo, né, você tem que estar na sua busca, você tem que entender o seu propósito de vida. Se automaticamente você começa a colocar dentro do seu coração e da sua mente a semente de... Como é que eu posso dizer? Minimizar o seu propósito ou inviabilizar, inclusive, o seu viver, porque tem pessoas que geram mais ou fazem mais, a vida começa a se tornar extremamente desgastante. Porque você está se comparando e está tentando buscar o que o outro tem e o que o outro conquistou. Dentro do seu propósito, você é um ser único, você veio para a Terra como um ser único. Dentro do seu propósito, qual é a sua prosperidade? O que te traz paz? Entende? É olhar mais para o seu, para você e para as pessoas que te cercam. Automaticamente você vai entender por que você veio para esse mundo. Automaticamente você vai entender a sua jornada, o seu passo a passo, o seu 1, 2, 3, 4, 5. Inclusive vai saber admirar e vai saber aplaudir o resultado do outro. Entende? Então acho que o que a gente está falando aqui, a voltar recapitulando rápido. Então Paulo está falando da preparação para a doação. Ele está falando que, de novo, o que ele fez em Corinto reflete, inclusive, nos macedônios, que aquelas pessoas estavam, de fato, lidando com doações, com arrecadações, com generosidade, com colheitas, com princípios relacionados ao agir em nome de Deus da forma correta. E isso estava, inclusive, refletindo nos macedônios, no que ele vinha fazendo lá. E aí ele vai trazer para a gente o princípio da generosidade da colheita, consequências da generosidade da ação de graças. Olha, eu vou dar aqui porque Deus vai me voltar 10 vezes mais. Esse 10 vezes mais está muito ligado à paz. Você entende? É isso que você precisa entender. Olha, eu vou dar 1.000 aqui para Deus me voltar 10.000. Você já está dando com o coração totalmente errado, com segundas intenções. Você precisa entender, olha, eu tenho que tomar uma decisão aqui, que vai me fazer ganhar esses 10.000. Pai amado, me ajuda a tomar essa decisão, me dê direção, mas eu preciso acordar de manhã e fazer isso acontecer. E eu preciso tomar a decisão para que as coisas se encaixem. E automaticamente, quando eu estou fazendo pelo outro, quando eu estou proporcionando que uma pessoa que está em dificuldade, através daquela doação, através daquele dízimo, através daquela oferta, através daquela benfeitoria, organize melhor a sua vida, consiga sair de uma situação de problema, consiga ter um pouco mais de tranquilidade para uma tomada de decisão, automaticamente Deus, ele abunda, é isso que ele está falando aqui. Consequência da generosidade e da ação de graças. Deus vai abundar em paz na sua vida, para que você esteja cada vez mais tranquilo para as suas tomadas de decisão. Então, o que nós estamos vendo no capítulo 9 aqui? Como essa ajuda a Deus, como essa ajuda automaticamente reflete em você. O que é Deus nas nossas vidas? Deus, ele não vai descer e viver para mim e para você. Ele vai te trazer uma pessoa, ele vai te vincular a uma situação. Você entende? Tipo assim, até os problemas estão muito relacionados ao que Deus tem para você. Basicamente, se você está buscando, entendendo essas questões espirituais, entende? Então, aqui, fechando o capítulo 9, Paulo está simplesmente falando da doação. Paulo está falando aqui do ajudar, da generosidade, de como você tem que trazer isso de coração para que automaticamente chegue em Deus e Deus haja ao seu favor. E o agir ao seu favor não é você deu 1.000 e voltou 10.000. O agir ao seu favor é você simplesmente ter paz para entender os sinais na sua vida, para ter facilitadas tomadas de decisões na sua vida. Quanto mais paz você tem, mais próspero você se torna. Aí, automaticamente, isso pode estar agregado à parte financeira, amorosa e outras coisas. Mas pessoas com paz, automaticamente, elas vão acessar uma vida próspera. É isso que nós escutamos aqui em 2 Coríntios, capítulo 9. Então, estamos seguindo para o final aqui, né? É um livro de 13 capítulos, e aí depois a gente volta para o Novo Testamento, nos Evangelhos. Fechamos, a gente volta no 10.
Obrigado, meu Pai, obrigado por esse entendimento, obrigado por abrir nosso coração e nossa mente para que a gente possa entender as suas palavras através do que Paulo escreveu há 2000 anos atrás, meu Pai. Hoje, aqui em 2026, nós percebemos como essa palavra é viva e como ela nos toca e nos direciona, e como ela nos coloca no plumo para que a gente viva sobre o que o Senhor quer para as nossas vidas, para que a gente possa estar cada vez mais aberto para acessar essa espiritualidade e entender os sinais e as direções que você tem para as nossas vidas, meu Pai. As direções que nós acessamos através de Jesus Cristo, através de ter tomado a decisão de acreditar que o Messias veio, mesmo sem ver o Espírito Santo, mesmo sem conseguir entender muita coisa, nós sentimos que viver através da sua palavra, que entender esse canon vivo, nos traz cada vez mais clareza para a tomada de decisão e paz. É isso que eu busco todos os dias. Eu espero que todos que assistam esse vídeo consigam acessar essa paz para a tomada de decisões das suas vidas e que consigam acessar cada vez mais o entendimento desse livro sagrado. Muito obrigado por 2 Coríntios capítulo 9. Muito obrigado por nos explicar através de Paulo um pouco mais da generosidade, do ajudar, do agir em seu nome, meu Pai, fazendo pelos outros. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fechamos 2 Coríntios capítulo 9 e eu volto com vocês no 2 Coríntios capítulo 10. Beijo, beijo, beijo.